A mente humana sempre foi cercada de mistério. Desde os tempos mais antigos, filósofos, cientistas e curiosos tentam compreender os limites do pensamento, da consciência e daquilo que chamamos de poder da mente. Mas e se eu te contar que existem casos reais de pessoas que desafiaram a lógica comum, demonstrando habilidades tão extraordinárias que parecem saídas de um filme de ficção científica? Prepare-se, porque hoje você vai conhecer histórias de indivíduos que provaram, na prática, que a mente pode ser muito mais poderosa do que imaginamos. Alguns desses relatos parecem quase inacreditáveis, mas todos têm algo em comum. Mostram como o cérebro humano pode se manifestar de formas que ainda não conseguimos explicar totalmente. Imagine, por exemplo, lembrar com perfeição cada detalhe de todos os dias da sua vida. Para a maioria das pessoas, isso seria impossível, mas existem indivíduos que carregam uma memória quase perfeita, como se fossem verdadeiros arquivos vivos. Esse é o caso de Jill Price, uma mulher americana que ficou mundialmente conhecida por sua memória autobiográfica altamente superior. Ela conseguia relatar acontecimentos de décadas atrás com precisão absoluta. O que vestia, o que comeu, o clima do dia, as notícias que estavam sendo transmitidas na televisão, sua mente era um verdadeiro diário humano. Outro exemplo impressionante vem do campo da matemática. Sabe aquelas contas enormes que parecem impossíveis de serem resolvidas sem papel, caneta ou uma calculadora? Existem pessoas chamadas calculadoras humanas que conseguem encontrar resultados em segundos, usando apenas o raciocínio mental. Um caso famoso é o de Shakuntala Devi, uma indiana que entrou para o Guinness Book, após calcular, em público, a 23ª raiz de um número de 201 dígitos em apenas 50 segundos. Para se ter uma ideia, até os computadores da época demoraram mais tempo para chegar ao mesmo resultado. Mas não é só de memória e cálculos que falamos quando pensamos no poder da mente. Há também quem desafia as próprias leis do corpo. Wim Hof, conhecido como Homem de Gelo, é capaz de suportar temperaturas congelantes sem sofrer danos aparentes. Ele desenvolveu uma técnica de respiração e concentração mental que lhe permite mergulhar em lagos congelados, escalar montanhas nevadas apenas de bermuda, e até resistir a experimentos científicos que testavam os limites da hipotermia. Muitos pesquisadores tentaram compreender seu segredo e descobriram que sua mente realmente conseguia influenciar o funcionamento do próprio sistema imunológico e da regulação térmica do corpo. Outro caso fascinante envolve pessoas que desenvolveram habilidades artísticas ou cognitivas após situações extremas. Alguns indivíduos, após sofrer acidentes ou doenças neurológicas, despertaram talentos inesperados, como a capacidade de tocar instrumentos musicais complexos sem nunca ter estudado, ou pintar obras de arte de alto nível sem ter tido nenhuma experiência anterior. Esse fenômeno é conhecido como síndrome do sábio adquirido. É como se após uma grande reviravolta, o cérebro fosse capaz de acessar áreas antes adormecidas e liberar potenciais escondidos. E você já ouviu falar de telepatia? Embora ainda seja alvo de muito debate e ceticismo, há registros de experimentos em que pessoas afirmam ter conseguido transmitir pensamentos ou imagens para outras, sem usar nenhum tipo de comunicação convencional. Em algumas culturas antigas, essa habilidade era considerada uma forma natural de comunicação espiritual. Hoje, alguns estudos tentam entender se há base científica por trás desses relatos, ou se tudo não passa de coincidências e interpretações subjetivas. Mas talvez o aspecto mais impressionante do poder da mente esteja na sua capacidade de influenciar o próprio corpo. O chamado efeito placebo é um exemplo claro disso. Quando uma pessoa acredita que está recebendo um tratamento eficaz, seu corpo pode responder como se realmente estivesse sendo curado, mesmo que não haja nenhum princípio ativo envolvido. Existem casos documentados de pacientes que apresentaram melhoras reais em dores, depressão, e até em sintomas físicos apenas pelo poder da crença. Outro campo em que o poder da mente surpreende é o da intuição. Muitas vezes tomamos decisões rápidas, quase instintivas, que parecem impossíveis de explicar racionalmente, mas que acabam se revelando corretas. Alguns pesquisadores acreditam que a intuição nada mais é do que o cérebro processando informações de forma extremamente rápida, conectando experiências passadas e sinais sutis que não percebemos conscientemente. Há também relatos de pessoas que sobreviveram a situações extremas, como quedas, afogamentos ou acidentes, relatando experiências de quase morte. Nessas vivências, muitas descrevem sensações de paz, visões intensas ou até percepções de sair do corpo. Embora a ciência ainda não tenha uma explicação definitiva, esses relatos reforçam a ideia de que a mente pode funcionar em níveis muito além do que entendemos. E talvez o mais inspirador seja perceber que o poder da mente não se limita a casos raros
ou extraordinários. Todos nós, em maior ou menor grau, temos a capacidade de treinar e expandir nossas habilidades mentais. Exercícios de memória, meditação, foco e até simples hábitos de leitura e aprendizado constante podem despertar potenciais que não imaginamos ter. Agora, uma pergunta para você refletir. Se já existem pessoas com habilidades tão incomuns, será que todos nós temos dentro de nós um potencial adormecido esperando apenas ser despertado? Casos como os de Jill Price, Shakuntala Devi e Wim Hof nos lembram que os limites da mente estão longe de serem totalmente compreendidos. Talvez o futuro da ciência e da humanidade dependa justamente dessa exploração. Aprender a usar a mente não apenas para sobreviver, mas para transformar a maneira como vivemos, criamos e evoluímos. E para encerrar, fica uma reflexão. Até onde você acredita que sua mente pode te levar? Se gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho para receber as notificações e, claro, comentar o que achou. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos fascinantes como este. Você já parou para pensar que a mente humana pode ser muito mais poderosa do que imaginamos? Hoje vou te contar histórias reais e fascinantes de pessoas com habilidades mentais extraordinárias que vão te deixar impressionado. Imagine nunca esquecer absolutamente nada do que aconteceu na sua vida. Parece impossível, né? Mas essa é a realidade de Jill Price, a primeira pessoa diagnosticada com memória autobiográfica superior. Ela consegue se lembrar de cada detalhe de qualquer dia da sua vida, desde os 14 anos. Cada refeição, cada conversa, cada emoção, tudo está perfeitamente arquivado em sua mente. E o que dizer de Shakuntala Devi, conhecida como a calculadora humana? Ela conseguia fazer cálculos matemáticos complexos mais rápido que um computador. Em 1977, ela extraiu a raiz cúbica de um número de 13 dígitos em apenas 50 segundos. Sem calculadora, sem papel, apenas usando seu cérebro extraordinário. Mas as capacidades mentais incríveis não param por aí. Já ouviu falar do Wim Hof? Apelidado de Homem de Gelo, ele desenvolveu um método que permite controlar funções corporais que achávamos serem automáticas. Ele consegue manter sua temperatura corporal estável mesmo, mergulhado em água gelada, por horas. E o mais incrível, ele ensina outras pessoas a fazerem o mesmo. Existem também casos impressionantes de pessoas que, após acidentes neurológicos, desenvolveram talentos extraordinários. É a chamada síndrome do sábio adquirido. Imagine acordar um dia e de repente ser capaz de tocar piano perfeitamente, sem nunca ter estudado música antes. Isso aconteceu de verdade. A ciência está cada vez mais descobrindo como nossa mente pode influenciar nossa saúde física. O efeito placebo é um exemplo fascinante. Pessoas podem apresentar melhoras reais apenas por acreditarem que estão recebendo um tratamento, mesmo quando não estão. Isso mostra o poder impressionante que nossa mente tem sobre nosso corpo. E aquela intuição que às vezes nos faz tomar decisões importantes? Não é magia menos. É seu cérebro processando milhares de informações em velocidade impressionante, muito além da nossa consciência. É como se tivéssemos um supercomputador trabalhando nos bastidores. O mais interessante é que todos nós temos potencial para desenvolver habilidades mentais extraordinárias. Através de treinamento e práticas específicas, podemos expandir nossa memória, aumentar nossa capacidade de concentração e até mesmo melhorar nosso controle emocional. Essas histórias nos mostram que ainda há muito a descobrir sobre o potencial da mente humana. E você, já teve alguma experiência que demonstrou o poder extraordinário da sua mente? Compartilhe nos comentários. Se você ficou fascinado com essas histórias como eu, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Ativa o sininho também para não perder nossos próximos vídeos sobre os mistérios da mente humana. Até a próxima!